Hoje a gente vai fazer revisão de todos os exercícios que a gente já fez pelo portal. E a gente vai fazer também a revisão da prova que vocês fizeram na semana passada. Algumas pessoas tiraram, né, total, fecharam a prova. Algumas pessoas tiraram uma nota mediana. Mas mesmo assim, hoje a gente vai fazer essa revisão porque uma metodologia onde a gente estuda, faz uma avaliação e depois revisa, ela é bem melhor do que se a gente não revisar. Então, é muito importante. Então, hoje a gente vai fazer essas revisões, tá? Deixei lá no portal, na verdade, não é nem atividade, é uma opinião de vocês, porque eu preciso postar uma atividade hoje. E como vai ser a revisão, eu deixei lá para vocês falarem, né? Vocês darem a opinião de vocês, como que está sendo as aulas, porque eu acho que a aula não é só o professor que faz. A aula é um conjunto do professor com os alunos. Então, eu preciso saber de vocês, se vocês estão gostando, se vocês acham que deve ser abordado alguma outra metodologia. A parte prática eu ia dar, né? Só porque entrou de quarentena, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final do semestre para a gente fazer umas coisas mais práticas. A saúde coletiva ela é muito teórica, tá? Então, eu estou tentando aí dar uma rebolada para não ficar tão chato. Então, eu queria saber a opinião de vocês, queria saber agora, e depois vocês respondem lá para mim no portal. Primeiro, quanto à avaliação, vocês conseguiram acessar e fazer de forma correta? Foi tranquilo fazer a avaliação pela essa forma online? Tanto a parte de conhecimento, quanto a parte vamos dizer assim, de operação, vocês conseguiram fazer certinho? Podem falar ou pode digitar, tá? Sim, até que foi tranquilo, né? Porque a gente tinha feito outras provas anteriores, então já estava mais Uma tranquilo. treinada. Foi tranquilo, eu não colei na prova, eu juro por Deus. Eu só olhei as respostas, eu não colei. Beleza. Ótimo. Tá. Agora arrumou uma lei, todas as provas é online, viu? Mesmo? Todas as provas online? Sim, é lei. Ah, então tá. Vamos ver, né, quando vai voltar essas aulas presenciais. Quando que vai voltar isso? Não sei, viu? Tenho a mínima ideia. Acho que ninguém sabe, na verdade. Pois é, não tem nada a ver isso, não. Tô bom para estranho logo. Uhum. Outra pergunta. Vocês acham que seria uma boa ideia a gente fazer algumas aulas? Deixa eu só aceitar a sua. Seria legal a gente fazer algumas aulas um pouco diferente, vamos supor, não tem como fazer tão diferente, né? Mas algumas aulas mais, tentar abordar um pouco mais a prática. O que vocês acham que seria interessante para a gente incluir aqui na nossa disciplina de saúde coletiva? O que vocês têm vontade de fazer que vocês ainda não tiveram essa oportunidade? Você fala, tipo assim, um aluno interagindo com o outro, como, não sei, como seria uma sala de aula, assim, né, com vocês, perguntando, interagindo, mas é um aluno com o outro, assim, que entendeu, fazendo perguntas, coisas assim. Entendi. Seria mais a participação mesmo, né? É, Uhum. O que eu vejo, foi até bom você entrar nesse assunto, Franciele. Não vejo isso na turma de vocês, eu vejo isso na graduação. Muitos alunos, às vezes, entram na aula, deixa o celular ligado e vai fazer outras coisas, às vezes nem fica perto do celular. Então, fica complicado a gente saber se aquele aluno está participando e se ele está entendendo. Então, essa é uma forma realmente boa de a gente interagir. E o que eu percebo é que, às vezes, eu termino a aula, vários alunos ainda ficam na aula. Então, eu fico ali um tempinho esperando e eu vejo que eles não estavam ali prestando atenção e nem viu que a aula terminou. Então, realmente, essa forma de a gente interagir, vocês, né, eu acho bem legal. Uma coisa que eu acho que seria interessante, que eu gostaria de fazer, é vocês não apresentar, mas vocês abordarem alguma coisa que eu pedi, né? Abordar aqui na aula mesmo. Vou desligar a minha câmera, a Franciele abre a câmera dela e vai explicar um pouquinho sobre determinado assunto. Eu acho isso bem interessante também, e foge um pouquinho da mesmice. O que vocês acham? Nem às vezes a gente tá dormindo e você pega a gente de surpresa, tá doida? Vai vir pra lá. Pra ligar a câmera não funciona, não.
E aí, Ô, pessoal? Douglas, Ah, mas aí, quando você fizer assim essa aula, aí você manda o material para a gente dar uma analisada, dar uma estudada, porque aí na hora que sim. Uhum. a gente já vai estar na área. Tá. Tem alguns alunos, eu não sei, mas assim, parece que eu sinto isso, que alguns têm um pouco de vergonha de falar, com medo de errar, não sei, sabe? Às vezes eu falo, eu sei que eu posso estar errando ou acertando, mas assim, eu sempre quero expor o que eu penso. Uhum. Franciele, você Tá, tá quem com tem vergonha? vergonha me fala aí. Laís já falou que tem. Eu tenho vergonha. Não, Tereza, você não conta, não. Eu também tenho vergonha. Deise, beleza, você tem vergonha. Beijinho, nós duas sem vergonha, não tem? Emily, Jonathan, todo mundo. Vocês odiaram a minha ideia, né? Mas, enfim, eu vou tentar avaliar a melhor forma para a gente fazer umas aulas mais interativas, né? Que vocês realmente participam. Tem 14, eu sei que nem todo mundo participa da aula, não sei se por algum motivo. A gente vai tentar mudar isso daí, tá? Então, baseado aí nessa conversa que a gente teve, vocês respondam lá aquela atividade que eu deixei no portal. Ok? Manda Então, eu vou disponibilizar aqui o slide que eu preparei. Sou sem vergonha. O Leandro falou que sou sem vergonha. Tá. Esse é mesmo. Ai, ai. Eu sou sem vergonha, eu sou muito vergonhosa. Você é sem vergonha ou você é vergonhosa? Entendi. Para aqui, moça, para! Sai todo mundo da minha cama. Minha cama não é fuxico, não. Todos dois, sai! Os Ô, três! Tereza, desliga esse microfone, Tereza. Desculpa aí, aqui em casa funcionando. Então, vamos lá. Estão vendo meus slides? Sim. Beleza. Ótimo. Vou deixar aqui. Hoje, gente, eu quero bastante a participação de vocês, tá? Seja por áudio ou seja escrito mesmo. Não tem problema mandar lá no chat, não. Eu vou dando uma minimizada aqui e vou lá para ver a resposta de vocês. Então, como a gente vai fazer uma revisão, a gente precisa, né, dar uma relembrada no que a gente estudou. E relembrando, a gente precisa fazer essa revisão, não adianta. Então, eu vou começar aqui justamente do que a Franciele falou, que foi aquele primeiro vídeo que eu passei para vocês. A história, né, da saúde pública no Brasil, ela é muito, mas é muito complexa, né, porque aconteceram muitas coisas aí. Então, não dá realmente para a gente gravar o que aconteceu. Eu peguei aqui o exercício da Daphne, que eu achei muito interessante, principalmente aqui nesse último parágrafo que ela colocou. Ela deu uma resumida boa em tudo que aconteceu, né? Eu vou disponibilizar depois isso daqui, tá? Se vocês me permitirem, lógico. Mas eu quis mostrar porque eu achei bem legal. O último parágrafo aqui, inclusive, que eu vou discutir, a Daphne colocou que a saúde pública no Brasil sofre desafios do mau gerenciamento e de falta de investimentos financeiros. Com o resultado, temos um sistema em colapso, na maioria das vezes insuficiente e com pouca qualidade para atender a população. Então, gostei muito desse último parágrafo que ela escreveu, e acho que a gente está vivendo mais do que nunca agora isso, né? O que vocês têm a comentar sobre isso aqui que a Daphne colocou? O que vocês acham como que é a saúde pública no nosso Brasil, no nosso país? O que vocês estão vendo, principalmente através dessa pandemia, o que antes a gente não via? Douglas. Oi, pode falar. Quem está falando? Ludmila. Ludmila, pode falar. O que eu reparei que a gente antes não via, que
eu costumo falar isso, eu acho que com todo mundo, é que antes ninguém valorizava, vamos supor, a categoria dos médicos e dos enfermeiros. Ninguém, tipo assim, ninguém parava para poder pensar neles. Ninguém valorizava. Entende? Sim. Esse é um ponto, né? Isso. Muito boa colocação. E assim, o que a gente vê hoje, justamente por causa desse coronavírus, é que a classe dos profissionais da saúde em geral, né, e dos pesquisadores também, é de extrema importância, é muito importante. E o que a gente via antes de acontecer tudo isso eram cortes, tanto na saúde quanto na área da ciência. Né? A gente discutiu isso, ciência e tecnologia, na aula, se eu não me engano, de política de medicamento. E o que acontece? Para o medicamento ser lançado no mercado, demora uns 15 anos, e quem faz isso são os pesquisadores. Então, o que a gente via, eu como pesquisador, porque eu faço doutorado na área, eu vejo que, na verdade, eu via tendo muito corte de profissionais, né, de pesquisadores, onde o Brasil ainda não é, assim, um pilar aí na área de pesquisa, na pesquisa. Então, uma das coisas que eu até vi essa semana numa reportagem é que o presidente, né, da CNPq, que é um fomento de pesquisa do Brasil, ele relata que o Brasil não tem estrutura nenhuma para fazer pesquisa. Então, eu sempre brinco, né, que esse vírus ele veio para abrir os olhos de muita coisa, na verdade. Na parte da saúde, né, na parte do meio ambiente, a gente está vendo aí que a camada de ozônio está fechando, que os animais estão voltando aí para os habitats dele, né, porque a gente que tira os animais desses habitats. O mar já teve uma limpeza. Então, esse vírus ele veio para ensinar muita coisa. E veio ensinar principalmente a gente valorizar. Na política também? Política, nem se fala, né? Política veio mostrar ainda que, mesmo com todos esses problemas, a política ainda está querendo sobressair, né? Acontecendo vários problemas na política, enfim. Então, é bastante complicado. E a questão do SUS, né? Vamos englobar o SUS nisso daí, que é o último parágrafo aí que a Daphne escreveu. O que a gente vê hoje no SUS? O SUS, gente, ele é muito reconhecido fora do Brasil, tá? Ele é um sistema que ele é muito valorizado fora, porém aqui ele não é tão valorizado. Porém, eu acho que ninguém nunca tinha percebido o quanto ele é importante até acontecer essa pandemia. Porque por mais que não temos leito suficiente, já teve aí a cura, a melhora de muita gente. O Brasil, ele está em primeiro lugar nos índices aí de pessoas que já foram curadas pelo Covid. Apesar que o Brasil está tendo muito caso agora, e que está sendo o epicentro. O que é o epicentro? Acontecendo a pandemia no mundo inteiro. Porém, agora, nesse exato momento, o Brasil está sendo o centro das atenções em questão de pessoas sendo infectadas, pessoas morrendo, né? Há um mês atrás, a gente estava vendo isso na Itália, só que agora é aqui no Brasil. Né? A gente imaginava que ia chegar a esse ponto, mas a gente estava só aguardando. Então, agora o Brasil é o epicentro. Então, a gente vê que está morrendo muita gente por causa de falta de respirador, de leito, mas isso não foi só aqui no Brasil. Isso foi em todos os países, tanto é que vários países tiveram que escolher. Qual paciente que eu vou colocar no respirador agora, porque tem 5 esperando, tem 1 respirador. Então, isso já está acontecendo aqui no Brasil, em alguns estados, né? No Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, creio que Fortaleza, não sei. Mas Minas Gerais, graças a Deus, está tudo normalizado. Então, esse último parágrafo aí que eu li, que a Daphne escreveu, tá? A gente está conseguindo ver tudo isso agora, principalmente nessa pandemia. Alguém quer dar mais alguma falinha ou só a Ludmilla? Quer escutar vocês, gente? Ninguém quer digitar, não tem problema, não. Tranquilo? Então, beleza.
eu vi, né, eu corrigi de todas as pessoas, tá tudo ok, eu só quis frisar mesmo da definitiva, que eu achei o último parágrafo bem interessante. Na verdade, eu fui pegando o exercício de cada aluno, mas eu nem lembro de todo mundo agora. Esse aqui, se eu não me engano, é da Daisy, que eu peguei. Não tem o nome dela aqui, mas eu lembro que foi o dela. Essa atividade aqui que eu dei sobre o SUS, e que eu dei, na verdade, basicamente a prova, né, 60% da prova, que é sobre a questão dos princípios do SUS. É muito importante a gente entender o princípio do SUS, principalmente se vocês forem prestar concurso, porque o SUS cai em massa em concurso. Então, deixa eu só aumentar aqui. A questão era, né, sobre a aula do SUS. Qual o princípio do SUS que está relacionado em diminuir as desigualdades? Eu sempre falo que para a gente decorar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma, né, algum peguinha, alguma coisa que a gente relembra, porque tem muita coisa que é decoreba. Então, equidade é uma palavrinha muito parecida com igualdade. Então, sempre que vocês virem, né, sobre SUS e falar em questão de diminuir as desigualdades, ou seja, todo mundo é igual, a gente está falando de equidade. Eu sei que às vezes é confuso, por exemplo, a universalização, a equidade e a integralidade, parece que a gente mistura muito na nossa cabeça. Mas se a gente for pensar na palavra em si, a gente consegue muito bem diferenciar. Então, eu vou explicar só a equidade agora, mas na hora que eu for relembrar da prova, a gente vai ver os três e tentar diferenciar de uma forma bem mais fácil. Para se caso vocês fizerem um concurso, ou então vocês precisarem disso para a vida de vocês, na verdade todo mundo precisa, vocês saberem ter um norte de como diferenciar. Então, quando a gente está falando questão de diminuição da desigualdade, ou seja, todo mundo é igual perante ao SUS, a gente está falando de equidade. Aqui, esse aqui eu peguei da Daisy, se eu não me engano. Aqui eu peguei da Franciele, que foi os 3 exercícios que eu dei sobre assistência farmacêutica. Muita gente teve dificuldade nesses exercícios, tá? Então, eu mandei no privado, explicando, mas vamos recapitular. Então, aqui está pedindo para explicar o conceito de assistência farmacêutica. A gente viu vários termos, dispensação, orientação, e às vezes a gente confunde um pouquinho mesmo. A gente viu de armazenamento, tudo. Na verdade, a assistência farmacêutica, ela é composta por várias etapas, onde forma um ciclo. Quais são essas etapas? As etapas, inclusive, que está aqui embaixo, né? Eu dei um exemplo no dia que eu dei a aula de assistência farmacêutica. Vamos supor que a gente está lá trabalhando na farmácia municipal. A gente tem que fazer a primeira etapa da assistência farmacêutica. O que é assistência farmacêutica? Primeiro, envolve tudo sobre o medicamento. Desde a seleção, o que eu vou comprar, né? Chegar selecionar, programar a quantidade, comprar, até no finalzinho, que é ou distribuir esses medicamentos para algum estabelecimento, ou até chegar na etapa final, que é a dispensação, que nada mais é que entregar o medicamento para alguma pessoa, juntamente com as orientações. Não vamos pensar assim que a dispensação é só entregar, não. Vamos tentar associar a dispensação com orientação também. Então, beleza, assistência farmacêutica é tudo que envolve o medicamento, desde como que eu vou selecionar até o momento que eu vou armazenar para ser entregue para aquele indivíduo. Então, junto com isso, a gente tem que fazer o quê? A Franciela até colocou aqui, ó, assegurar o uso racional de medicamento, que a gente vai ver mais para frente o termo certinho, que eu acho que eu já falei tanto, que vocês devem ter na mente de vocês. O uso racional de medicamento é utilizar o medicamento de forma correta, com orientação de algum profissional da saúde. Seja profissional médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, qualquer um
profissional da saúde, desde que ele possa prescrever o medicamento de acordo com a área dele, tá? O médico é o que pode prescrever com uma maior quantidade. Então, aqui, na letra B, eu quis destrinchar essa assistência farmacêutica. Já que essa assistência farmacêutica é o conjunto de todas as etapas que ocorrem através do medicamento, a gente precisa entender cada uma dessa etapa. Então, as etapas aqui, por ordem, a gente tem a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Então, aqui, eu pedi para vocês associarem a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Então, aqui, o processo de compras do medicamento, a gente chama de aquisição. Ou seja, eu vou fazer aquela aquisição através de toda a seleção e programação que eu já tenha feito. Ou seja, vou selecionar os medicamentos que são essenciais, captopril para hipertensão, insulina para o diabetes, anticoncepcional, são medicamentos essenciais. Beleza, esses são os que eu tenho. Tá, quanto que eu vou comprar? Aí eu já estou envolvendo a programação. Não, eu vou comprar uma caixa aí com... uma caixeta, na verdade, vamos dizer assim, com 30 caixas de captopril, que é medicamento para hipertensão. Então, vamos lá. A programação, que é o número 2, é eu estimar a quantidade. Então, aqui a gente tem a programação. Deixa eu ir para essa ordem aqui, que fica mais fácil. Vamos lá, o número 1, seleção. O que é seleção? É a escolha dos medicamentos a serem comprados. Ou seja, foi o que eu acabei de comentar. Eu vou selecionar lá os medicamentos para hipertensão, diabetes, evitar a gravidez, ou questão... A gente acha que anticoncepcional tem a função só de prevenção de gravidez, né? Mas, na verdade, não é. A prevenção da gravidez, pode ter o tratamento, questão hormonal. Às vezes, a mulher, ela está com uma disfunção hormonal. Então, anticoncepcional também serve para isso. Então, a programação aqui, né? Fiz aí a escolha do captopril, que é antihipertensivo, vou fazer a quantidade que eu vou comprar. Após isso, eu vou fazer o processo de compra, que nada mais é o que a gente viu aqui, que é a aquisição. Comprei, chegou esse medicamento para mim. Antes de eu fazer o armazenamento, que é o número 4, o que eu preciso olhar nessa caixa que eu comprei de captopril? Todas as informações e vou comparar com a nota fiscal. Uma coisa que eu comento sempre é, se o medicamento chega, eu não faço a conferência, assino aquela nota fiscal, entrego ali para o fornecedor, a partir dali eu não posso fazer reclamação nenhuma. Então, eu preciso ver se a caixa não está violada, se ela não está amassada, se o nome do medicamento é realmente o captopril, se a dosagem que foi pedida é realmente aquela dosagem, fabricação, data de validade, se tem o lote, se o fornecedor que eu comprei é aquele mesmo que foi me entregue. Então, eu faço toda essa conferência. Feita a conferência, aí sim, eu vou para a quarta etapa da assistência farmacêutica, que é o armazenamento. Então, o armazenamento é o ato de guardar os medicamentos de forma correta. Então, eu preciso guardar muito bem. Chegou o captopril. Captopril, geralmente, os comprimidos que são sólidos, como os medicamentos que são sólidos, como os comprimidos, cápsulas, são guardados numa temperatura entre 15 a 30 graus. Ou seja, temperatura ambiente, longe de sol, longe de umidade. Umidade é a água, né? Então, tem que ficar bem armazenado. Por quê? Porque o medicamento, ele perde a qualidade. Douglas, vai perder toda a qualidade? O captopril não vai fazer efeito? A gente não sabe. Tem que fazer testes depois para ter uma noção. Mas várias pesquisas que fazem medicamentos que foram teve um má armazenamento, eles veem que diminui o efeito daquele medicamento. Então, se o medicamento é para pressão, para diminuir a pressão, acaba que ele pode ter uma diminuição aí do efeito, ou seja, não vai diminuir tanta pressão do indivíduo. Ou então ele vai parar de fazer o efeito. A pessoa vai tomar, é como se ela estivesse tomando o placebo, né, que é o medicamento de farinha. Beleza.
a insulina. A insulina tem que ser refrigerada. Já vi várias pessoas saindo ali da farmacinha, ou então pessoas que chegam em casa e não guardam a insulina de forma correta. Tá, o erro é da pessoa? Às vezes nem sempre. Às vezes o profissional da saúde não orientou. Vamos supor que você tá lá para dispensar, né? A Ludmila tá lá, entrega a insulina e não orienta aquele indivíduo que deve ser refrigerada. Nossa, mas para que eu vou orientar se aquela insulina eu entreguei com a caixa de isopor? Gente, tem pessoa que é muito leiga. Por mais que você tá entregando aquela insulina numa caixa de isopor, ela pode chegar em casa e não guardar, não refrigerar, tá? Então, mesmo assim, já esse indivíduo veio aqui já várias vezes pegar insulina, comenta várias vezes na questão de ser refrigerado. Porque eu já vi uma pesquisa que 70% das pessoas armazenam insulina de forma errada e a insulina não faz o efeito desejado, que é diminuir a quantidade de glicose na corrente sanguínea e jogar ali para dentro da célula. Então, o armazenamento ele é muito fundamental. Vejo várias pessoas falando que, eu guardo meu comprimido perto da geladeira, perto do filtro, eu guardo meu comprimido no banheiro. Então, são locais úmidos. Guardo meu comprimido perto da janela, tem a questão do sol. Eu acho que vocês já devem ter observado, quando a pessoa deixa o shampoo ou o condicionador na janela do banheiro e aquela janela bate sol, quando você vai usar aquele shampoo, aquele condicionador, ele está quente, e além de estar quente, ele está mais ralo. Vocês devem ter muito bem já observado isso. E aquilo ali vai fazendo com que aquele produto perca qualidade. Então, não pode, de forma alguma, medicamento, ou então produto nenhum farmacêutico ficar exposto ao sol ou muito próximo à água. Então, depois de armazenado, vai ter a distribuição. Distribuição, que é os suprimentos e medicamentos aos estabelecimentos. Algumas pessoas confundiram o suprimento com a entrega, tá? Quando eu estou entregando o medicamento para o paciente, que é esse aqui, eu estou falando de dispensação. Isso é a dispensação. Eu estou entregando o medicamento e orientando. Agora, a distribuição, vamos supor, lá da farmacinha, estou dando um exemplo, lá da farmacinha eu vou precisar mandar umas caixas de Captopril para algum posto de saúde. Então, o motorista vai lá, da prefeitura, vai pegar aqueles medicamentos e vai levar lá para o postinho de saúde. Isso é distribuição, ele está distribuindo de um local para o outro. Então, não confundam a distribuição com a dispensação. Então, ok. Então, isso aqui tudo é um ciclo. Desde a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Então, é muito importante vocês entenderem esse ciclo, né? Quando a gente entende, acaba que a gente não precisa decorar a sequência, a gente já vai tendo uma noção. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso selecionar, programar a quantidade, comprar, que é a aquisição, armazenei, distribuir e vou dispensar logo para o indivíduo. E a letra C, eu pedi que, na dispensação de medicamentos, além da entrega do medicamento, quais as informações devem ser repassadas ao paciente. Então, aqui, a Franciele colocou que o uso correto do medicamento fazer o tratamento adequado como foi prescrito, usar na hora certa, na quantidade certa e o tempo determinado. Também a questão do local de armazenamento e temperatura. E uma coisa também que é muito legal às vezes, explicar para o paciente possíveis reações adversas, que foi o que eu já comentei numa aula para vocês. Se você tem uma noção de uma reação adversa que pode acontecer com o uso daquele medicamento, já orienta para aquele indivíduo. Fulano, esse medicamento, ele tem uma possível reação adversa que é tontura. Então, se você sentir uma tontura, pode ser do medicamento. Se isso se manter, se essa tontura ficar por vários dias, o ideal é você voltar ao médico para fazer uma troca. Então, reação adversa, gente, não é que está lá escrito na bula tontura que todo mundo vai sentir tontura. Não. Cada organismo é de um jeito
e cada pessoa vai sentir alguma coisa ou não sentir. Às vezes eu tomo uma dipirona e sinto uma sonolência. Às vezes outra pessoa toma e não sente nada. Então, tudo isso é questão de organismo. Uma diferença entre reação adversa e efeito colateral é isso. Efeito colateral, independente de organismo, todo mundo vai sentir. Não sei se vocês já ouviram falar, mas creio que sim, que o captopril ele tem um efeito colateral como tosse. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uso de captopril e está tossindo, isso é normal. O medicamento, ele faz isso. Agora, reação adversa, não. Reação adversa é quando um organismo pode ter e outro não. Por isso que a gente tem na bula, tanto detalhado lá, efeitos colaterais e reações adversas. E dentro das reações adversas vão estar classificados. Vai estar lá, frequente, rara, ou seja, quando fez o estudo daquele medicamento em várias pessoas, eles viram que pouquíssimas pessoas tiveram zumbido no ouvido, aí coloca lá como raras. Rara é essa reação. Se boa parte das pessoas tiveram tontura, aí fica nas reações adversas mais frequentes. Então, quando vocês verem essa classificação lá nas reações adversas, vocês já têm um entendimento. Então, o uso racional, né, na dispensação, você tem que fazer com que o indivíduo tenha o uso racional, que é tudo isso daqui que foi descrito pela Franciele. Tomar na hora certa, no período certo, armazenar corretamente. Tá? Então, vocês têm que orientar o paciente ou o indivíduo como fazer o uso correto daquele medicamento. Aqui, peguei a atividade da Tereza sobre a aula de Política Nacional do Medicamento. Aqui pedindo para explicar a opinião quanto à importância do uso racional do medicamento. Então, a gente vai linkar um pouquinho do que eu acabei de falar na outra atividade ali. Então, a Tereza colocou assim, ó. Quando abordamos essa questão, fica em questionamento sobre a conduta do farmacêutico. Não podemos vender medicamentos sem necessidades a pessoas leigas, aproveitando que elas não sabem muitas vezes, nem para que serve, ou como usar o medicamento. É por isso que foi criada essa lei para que as pessoas usem somente o medicamento necessário para seu tratamento. Assim, sem o uso indevido de medicamentos, cai muito o índice de intoxicação e superbactérias sobre a população. Temos de ter consciência de que medicamentos foram feitos para serem usados somente quando necessário e não por livre e espontânea vontade. Então, achei essa resposta da Tereza muito interessante. Primeiro, nessa questão aqui, onde ela fala que muitas das vezes é entregue, oferecido, na verdade, medicamentos, vamos supor assim, suplementos, vitaminas, etc e tal. E a pessoa às vezes nem entende. Agora eu vou fazer outra pergunta, quero que vocês participem comigo. Quando vocês vão em alguma farmácia ou drogaria, o que vocês sentem em questão de comercialização? Vocês chegam, compram o medicamento que vocês precisam, vocês são abordados a comprar outras coisas? Eles oferecem muito além do que a gente precisa. Suponhamos, você chega lá para comprar um paracetamol, para dor de cabeça. Você fala assim, não, deu uma gripe, eu tô com dor de cabeça. Aí eles te tacam a pastilha, eles te tacam anti-inflamatório, eles vão te tacando trem. Mas por que isso? Porque muitas vezes o balconista, ele ganha em cima daquilo ali. Ele tem uma meta para ser, como se diz, cumprida. Então, é por isso que acontece muito essa questão de intoxicação. Porque ele não sabe o que são as consequências que pode causar para aquele paciente. Um exemplo, se o paciente é paciente que tem um câncer, ele não pode tomar qualquer medicamento. Só porque ele chega lá na farmácia e fala assim, olha, eu tô com uma gripe e tal, mas eu sou um paciente oncológico. Não, mas a senhora pode, ele querendo ganhar em cima daquele paciente, bater a meta dele para ele ganhar a comissão ótima no final do mês dele, o que ele faz? A senhora vai vender. Eu vou vender para a senhora a vitamina, que é para a senhora aumentar a imunidade. Eu vou vender para a senhora uma pastilha. Eu vou vender para a senhora um anti-inflamatório.
vou vender para a senhora o remédio para a febre, eu vou vender também para complementar. Vamos lá, como é que chama aquele outro lá? É tipo uma pastilha que você coloca para a garganta. Então, ele vai colocando aquele tanto de medicamento em cima de uma pessoa que não entende. Aí, o que acontece? A pessoa já toma aquele outro medicamento e vai virando aquele bolo no estômago do organismo da pessoa. Muitas vezes não consegue digerir. Ótimo. Já vou comentar. Muita coisa que acontece também, eles tacam tipo com as vitaminas na gente, né? Somente que as drogarias populares, a gente vai muito. Chega lá e diz, nossa, essa vitamina aqui é mais bom pro cabelo, essa vitamina aqui é mais bom pra pele. Eles têm muita mania disso também. Tacar a vitamina na gente. Esse tal de ômega 3, que esse trem lá. Eles é mestre pra fazer isso com a gente. Só quem cai, né? Eu nem dou papo. Mais alguém quer falar alguma coisa? E próxima a data de validade também, porque eu já comprei, mas fala assim, ó, tá próxima a data de validade, mas é o mesmo efeito e tal. E eu compro, porque fica mais barato. Sim. Então, vamos lá, deixa eu comentar antes que eu esqueço as partes que vocês falaram. Leandro, já comento o que você digitou aí também. Então, a questão que a Tereza falou às vezes a pessoa nem chega e fala que é um paciente oncológico, que está com câncer. Eles, né, geralmente nem perguntam se a pessoa tem alguma doença. Uma coisa que é muito importante a gente fazer na hora da dispensação é o que a gente chama de histórico. O que é isso? É o perguntar à pessoa se ela já teve algum problema, ou se ela tem alguma doença. Por mais que ela está indo lá comprar um medicamento que é para gripe, mas eu preciso perguntar, você tem alguma doença específica? Você já teve algum problema de saúde mais grave? Então, isso é importante. E realmente essa questão, que tanto a Deise quanto a Tereza comentou, da questão de comissão, né? Realmente, uma coisa que eu peço para vocês encarecidamente é que quando vocês começarem a trabalhar, que isso não suba na cabeça de vocês. Por exemplo, é maravilhoso a gente pegar o nosso salário e a gente pegar uma outra quantia de comissão. Isso é muito bom. Só que é muito triste, às vezes, você ser demitido porque você, né, causou algum problema em questão de reação adversa ou até óbito em algum indivíduo. Porque o que acontece? A gente não vê muito caso aqui em Patos, mas a gente vê em vários outros lugares de uma pessoa que foi comprar uma simples dipirona, era super alérgica e faleceu. Tá, a culpa é de quem vendeu? Não, porque quando é alergia e é o primeiro contato, não tem como saber, lógico. Mas vamos dizer assim, o paciente chega falando que tem alergia à amoxicilina, e você vende um antibiótico, né? Às vezes nem o médico percebe isso, tá? Eu tô falando não só da nossa classe na área da farmácia, mas o médico também às vezes não percebe isso. Vai lá e prescreve um medicamento que é referência, que tem o nome fantasia, porém é da classe da amoxicilina, e eu vou e entrego. Então, a importância de eu perguntar se o paciente ou o indivíduo tem alergia ao medicamento é muito importante, porque eu posso causar um problemão. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a questão da vitamina, né, que a Deise comentou. A gente chega, eles faltam, assim, colocar na sacolinha e fala, paga lá. E não façam isso, tá? O que eu vejo é muito idoso, eles aproveitam. Eu falo isso porque tem muito marketing. Lógico que eu acho que uma drogaria e uma farmácia, ela precisa vender, mas ela não pode fugir da ética. Tem que ser tudo em questão de ética. Se eu estou vendendo aquela vitamina, eu tenho que pelo menos saber explicar para que ela serve, e eu tenho que saber também que pode ter um risco para aquele paciente. Vários idosos, né, chegam e eu vejo, né, quando eu vou na farmácia e tem outro idoso, eu vejo que eles ficam oferecendo ômega 3, vitamina de A a Z. A gente tem que lembrar que vários medicamentos tomados juntos, eles podem fazer com que ocorra interação, que foi o que a Tereza comentou, de ir tomando vários medicamentos. O que acontece? Um medicamento pode interagir com o outro e levar alguma desvantagem para aquele indivíduo, tá? Outros podem ter vantagem, mas isso só mesmo em casos menores. Mas pode ter desvantagem. Até aquela vitamina de A a Z, a gente tem que tomar cuidado em qual que a gente vai comprar. Porque
uma vitamina pode inibir a ação da outra. Vou dar um exemplo aqui que eu não sei de cabeça agora. Mas tá lá, de A a Z, quer dizer que tem todas as vitaminas que eu preciso. Mas vamos supor que a vitamina B, ela inibe a absorção da vitamina E. Tá resolvendo eu tomar essa vitamina? Não. Eu vou estar tomando a vitamina B porque ela está agindo, mas ela está inibindo a E. Então, muitas das vezes, a gente acha que a gente está tomando a vitamina A, Z, e está tomando todos os tipos de vitamina. Na verdade, não é isso. Então, tem que tomar muito cuidado. A questão que a Franciele comentou, do prazo de validade. Eu já vi também, em fontes confiáveis, lógico, que o medicamento, eu estou falando isso, pessoal, mas nada de comentar isso com as outras pessoas. Estou comentando porque vocês são profissionais da saúde, tá? Que o medicamento, quando ele está com uma data de vencimento, vamos supor, hoje é 5 de maio, meu aniversário é dia 8, tá? Quero presente. Pode mandar aqui, eu vou postar o endereço. Vamos supor que vence dia 5. E o que vai acontecer? A indústria, ela faz esse medicamento para ela ter um vencimento mais ou menos para o dia 5 de junho, para evitar justamente essa degradação e essa perca aí da qualidade do medicamento. Então, se eu estou com um medicamento que vence dia 5, posso tomar até o dia 5 de junho? Não é o ideal, mas a indústria, ela meio que garante, né, a qualidade desse medicamento um mês ainda após o vencimento. Por isso que, às vezes, eles comentam isso, mas não é legal de comentar, os profissionais da saúde não é legal de comentar com o paciente. Por quê? Porque aí ele vai pensar, não, venceu um mês, mas o mês ainda estava ok. Já tem uma semana após o vencimento desse um mês. Vou tomar ainda, não tem problema não. E muita gente toma. Então, quando vocês forem comprar um medicamento, o que vocês têm que pensar? Eu vou tomar durante 30 dias. Ok, vou tomar 30 dias. Comprei o medicamento, ele vence semana que vem. Posso tomar? Pode, mas é melhor você comprar um medicamento que vai vencer ainda daqui 30 dias. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes não. Na prateleira das farmácias e drogarias, eles colocam os medicamentos que vão vencer primeiro, né? Nas primeiras partes, e os que vão vencer mais para frente, eles colocam lá atrás. Isso é em qualquer lugar, gente, supermercado, qualquer tipo de estabelecimento que vai vender alguma coisa que vai ter um vencimento. Então, eles vão entregando ali os que vão vencer primeiro. E o problema também que às vezes acontece, mas que a vigilância é muito em cima disso, é que muita gente esquece de observar se os medicamentos estão vencidos ou não. Quando a pessoa trabalha numa farmácia ou drogaria, ela tem uma prateleira para ela ficar observando. Toda semana você vai observar quais medicamentos estão faltando e quais estão próximos ao vencimento. Essa questão do vencimento, ela é muito, muito importante da gente ficar atento. Então, vou comentar essa resposta aí do Leandro, que ele colocou aqui, as autoridades do nosso país estão mais empenhadas em estar ajudando os hospitais públicos na distribuição de aparelhos e materiais disponíveis para o tratamento dos pacientes. Esperaram acontecer algo catastrófico, que é essa pandemia, para que eles agissem. Realmente. E foi isso que eu comentei com alguém na semana passada. Eu comentei, assim, a única coisa que eu comentei foi, precisou chegar nessa situação para eles abrirem os olhos e equipar mais os hospitais. Uma coisa, um ponto positivo, não sei nem o que você pode chamar de ponto positivo, que vai acontecer depois que isso passar, é que os hospitais vão estar mais equipados, os profissionais vão ser mais valorizados, assim como a Ludmila comentou, dos médicos, enfermeiros, enfim, toda a classe de profissionais da saúde. Então, infelizmente, teve que acontecer isso para melhorar essa questão. E o que aconteceu? A USP, Universidade de São Paulo, ela criou um respirador muito econômico e justamente uma coisa que eles estavam cortando, que é a área da pesquisa. Então, infelizmente, realmente precisou acontecer isso para dar uma abertura aí nos olhos, principalmente dos políticos, né, que estão a ver aí com essa questão de financeiro. Então, infelizmente, né, espero que não precise acontecer mais coisas para
para que ocorra, né, essa melhora dos hospitais ou do sistema de saúde. Deixa eu ver aqui. Oi. E na sua opinião, você acha que isso vai passar? Tipo assim, óbvio que ainda vai ficar, mas eles vão, eu tenho pra mim que eu acho que vai ficar tipo a dengue. Ó, essa pergunta é uma pergunta que muita gente está encucado. O que acontece? Se a gente for ver a questão da genética do vírus, ela é muito mais parecida, por exemplo, com a gripe suína, né, que teve em 2010, 10 anos atrás. Então, o perfil dela é muito parecido com a da gripe suína. Então, pelo que todo mundo está, né, comentando em questão de pesquisa, pesquisadores, é que vai passar, porém, precisa da exposição. Como assim? Ah, eu estou falando que todo mundo vai ser infectado? Não, não estou falando isso. Mas para esse vírus acabar, ele precisa ir chegar num pico, né? O que aconteceu já na China, por exemplo. Na China não tem nenhum caso mais, mas foi passando para os outros países. Então, creio eu, na minha visão e vendo o que as pessoas os pesquisadores estão falando, vai passar, só que não é por agora, não. Então, assim, abertura de estabelecimento onde onde tem uma quantidade de pessoas, né, maiores, exacerbada, esse ano eu acho que não vai funcionar. Né? Vamos falar de festa grande, de boate, de estabelecimentos que demandam uma quantidade maior de pessoas. Então, não sei se esse ano vai ser um ano assim, que a gente pode falar que vai dar certo, assim, de finalizar. O pico 6 de junho. Você fala no Brasil, Leandro? No Brasil ou em Minas? No Brasil, né? Creio que, assim, já está chegando nos 600 casos, né? De morte por dia. Então, o que a gente percebeu nos outros países, Itália e Estados Unidos, que chegou ali na questão de 1.000 mortes por dia. Ficou uns dias nessa quantidade de mortes, e depois foi diminuindo até, tá tendo caso ainda, mas bem menos, até dar uma cessada. No Brasil está chegando aí nos 600. Porém, se não tiver uma conscientização dessa questão de isolamento, infelizmente o Brasil vai só subindo a quantidade de casos. Por quê? Pensa, né, às vezes eu sei que todo mundo precisa trabalhar, eu preciso sair, todo mundo precisa ir no banco, enfim, mas precisa ser tomadas as medidas possíveis. O problema é que várias pessoas não estão acreditando. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente estaria hoje dentro da sala de aula, né? Somos quase 20 pessoas. Se eu chego dentro da sala de aula de vocês e eu estou contaminado, todo mundo ali tem o risco de ser contaminado. Algumas pessoas vão ter sintomas, seja leve ou grave, e outras pessoas não vão sentir nada, que são os assintomáticos. Então, agora vamos pensar nessa questão aí vamos pôr patos no meio. Se eu for ali naquela Olegário Maciel, onde tem a caixa, tem aqueles bancos, tudo, se eu ficar ali e tiver alguma pessoa infectada, vai passando. Aí o fulano vai embora para casa, passa para a família, um da família sai para encontrar com o colega, passa para o colega. Então, se a gente for ver essa questão, todo mundo vai infectar de uma vez só. E o problema disso tudo, do isolamento, o isolamento não é para ninguém ficar infectado. O isolamento é para não sobrecarregar o sistema de saúde. Aqui em Patos, não sei agora de cabeça, não lembro quantos leitos que tem, mas Patos atende Patos e 33 municípios, são 700 mil pessoas. Então, são pouquíssimos leitos que a gente tem aqui. Então, o problema do isolamento está sendo esse. Precisa isolar para evitar essa aglomeração de pessoas nos hospitais. Tá? Então, assim, não sei te falar se... Eu creio que vai passar, sim. Mas não vai ser uma coisa muito rápida, não. E a questão também... Eu vou te falar uma coisa, viu? Aquela fila hoje lá da caixa lá, ela estava dando lá na farmacinha umas 7h30 da manhã. Eu vi uma postagem de uma moça. Não, eu vi, olho vivo, assim, ó. Fui lá no Banco Bradesco com a minha mãe.
A fila tava dando lá na farmacinha. Eu falei assim, eu fiquei de cara. Um colega meu falou que acordou 3 horas da manhã para ir para a caixa ontem. 3 horas da manhã para poder pegar a fila, já tinha 300 pessoas na fila. Sim. Isso tudo para Acho que receber aquele benefício do governo. tá tendo muito erro nessa questão. Eu acho assim, eles estão diminuindo, vários estabelecimentos estão diminuindo a questão da abertura. Por exemplo, vai abrir de meio-dia a 8. O que que acontece, gente? Se abre só de meio-dia a 8, todo mundo vai esse horário. Então, o ideal a se fazer é o quê? Em vez de diminuir esse horário, é aumentar. Por quê? Aumentar e realmente, sei lá, priorizar, como alguns estabelecimentos estão fazendo. Ó, a gente está abrindo 7 horas, só que de 7 às 9 são os idosos. Beleza, depois de 9 horas são as outras pessoas. Como, por exemplo, esse do auxílio aí, parece que abre a caixa no sábado, né? Só que aqui não foi aberto. E várias pessoas foram. Então, assim, tem que fazer isso, abrir no sábado, estender esse atendimento. Agora não está na hora de pensar, mas vou ter que pagar salário a mais. Não, está na hora de pensar nessa questão, né? Vou abrir 7 Pois horas. é, mas aqui em Patos, igual aqui em Patos tem 2 caixas. Por que a outra lá de baixo não pode dar uma força também? Ou é só lá de cima que está funcionando? Eu não sei o que que acontece, o porquê daquela caixa não funciona assim. Eu nunca fui lá, na verdade. Aquela outra caixa é mais para financiamento. Ah, tá. Mas ela podia ajudar, né? Nessa questão, nessa epidemia, ela podia ter consciência e ajudar mais, né? Tá porque movimenta pela caixa do mesmo jeito. Uhum. Né? Já diminuía o fluxo num lugar só. Uhum. Com certeza. Ainda mais Mas o problema também não é nem os bancos. O povo tá fazendo farra em casa. Você vê a quantidade de gente fazendo live em casa. Eu não faço farra, não. Eu só bebo uma caixinha por semana. Esquenta, não. Vocês viram o que aconteceu com aquela famosa lá, né? E, ó, deixa eu só contar pra vocês. Tem uma página no Instagram aqui em Patos que eles criaram só pra postar a foto do povo que tá fazendo farra. Inclusive, eu sigo. Inclusive, eu tô seguindo só pra daqui um dia eu vou aparecer lá, então. Quem tá falando? Eu, Suelen. Suelen, Como é o nome dessa página? Eu não dou conta de ficar em casa, eu surto. Não, mas dá uma saída. Mas você tá saindo com várias pessoas? Não, a gente tá indo para lugares que não dá aglomerações de pessoas. Nossa, depois você tem que me contar qual que é esse estragado. Adoro escutar, ver esses bafões, acompanhar esses bafões. No Instagram eu vou ver se eu acho. Eu tenho que acompanhar um trem desse. Uai, vai que minha foto já tava escancarada também. Eu não entendo isso, não. Pensa que vergonha, hein? Deixa eu responder aqui o Jonathan. Jonathan falou assim, ó, no meu caso, o que eles mais fazem é o intercâmbio de medicamento referência, né, para genérico. Acontece muito isso mesmo. Às vezes eu tô com a receita de medicamento referência e eles trocam para o genérico. O que que acontece? Para o farmacêutico, para o técnico de farmácia, o mais lucrativo é o genérico. Então, o que ele conseguir fazer de troca, ele vai trocar. Diferente do médico. O médico, ele consegue mais uma comissão maior no referência. Por isso que vocês vão ver sempre o médico receitando medicamento de referência, que é muito caro, e chegando lá na farmácia, tentando a troca ali para o genérico, que é mais lucrativo para o técnico de farmácia e farmacêutico. E eu já comentei aqui em aula com vocês. Eu acho que quem tem que escolher é o paciente. É ele que tem que pagar, é ele que vai pagar. Deixa eu te cortar um negócio, agora é sério. A minha mãe, ela faz tratamento oncológico. E o médico colocou que ela tem que tomar o AS, mas tem que ter o AS, como se diz, original, nas palavras dele. Não pode ser de hipótese nenhuma. Menina, nós vai arrumar na cabeça da minha mãe, que eu falei para ela, mãe, pode ser o genérico, pois se a patente dele é estudada, é tudo bonitinho, por que não? Não, mas o médico falou que tem que ser o original. Aí, o que eu fiz? Para ela, assim, como ela tem problema visual, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Ela conhece
e tocando nele, ela sabe se é original e sabe se não é. Trem mais estranho do mundo, porque perdeu a visão, mas o cérebro e o olfato, trem resta 100%. O que ela fez? Melhor mesmo. Eu fui, peguei e cheguei na farmácia e falei assim, olha, eu quero, porque é muito mais caro e para ela pode ser sim um genérico, não faz problema nenhum. Aí o farmacêutico virou para mim e falou assim, não, o médico falou aqui que não pode trocar. Eu falei assim, pode trocar sim. É para trocar porque vai doer, é no bolso dela. E não no do médico. O médico ele vai ter até comissão lá para ele vender isso aqui. E eles mexeram um rolo, foi lá para o fundo, mexeu. E chegou, eu falei assim, mas eu te pedi o genérico por qual motivo? Ele falou assim, não, mas realmente, por mais que seja genérico, o efeito dele não é o mesmo do que o de referência mesmo, o original mesmo. Eu falei, não tem nada a ver, não. Aí ele voltou para lá, pegou esse AS novamente, veio com uma nova caixinha, porque é um laboratório diferente. Ou não sei se é porque eu fiquei com tanta raiva, por que agora o efeito não está sendo o mesmo? É igual eu comentei para vocês, a questão do laboratório. Vocês têm que priorizar laboratório mais famoso, mais confiável. Um que eu gosto sempre de falar, que todo mundo comenta, é a Medley. Então. Aquela da caixinha verde. Então, agora dela veio um tal do Teuto lá. Pois você acredita que o efeito não está o mesmo? Você acredita que... Não sei por quê. Eu percebi nela. Falei, mãe, realmente não está o efeito. Agora eu fico na dúvida. Será que é o laboratório? Será que foi o rolo que ele mexeu com essas caixinhas lá no fundo, que eu não sei que merda que ele mexeu lá, que ele não quis entregar, que ele falou que era original? Eu não sei o que aconteceu. Será o que pode ter sido? Pode ser de fato laboratório, sim. Porque a gente tem que... o que a gente tem que colocar na cabeça é que genérico e referência é a mesma coisa. Genérico é a cópia do referência. É como se eu tivesse feito um arroz e pegado um pouquinho ali e colocado em outra panela. É a mesma coisa. O problema é o laboratório. Eu tenho que saber qual laboratório que eu estou comprando. Pergunta, fala assim, qual laboratório que é mais... que vocês indicam, mas tomar cuidado também para a pessoa não querer indicar um que ele vai ser mais lucrativo. Mas sempre pesquisar na internet, é bom a gente ter essa discussão. Perguntar a profissionais da saúde, profissionais principalmente que mexem com medicamento, drogaria e farmácia. Por quê? Pode ser que o AS que foi comprado de tal marca não seja tão eficiente como de outra marca. Não necessariamente ser referência, mas pode acontecer isso. Vamos supor, dois genéricos. Dois genéricos de AS. Um ser melhor que o outro, porque vai de laboratório, entendeu? Então, o que pode ter acontecido realmente foi o laboratório. Mas, assim, a gente não pode falar também que foi, porque a gente não sabe. Mas o ideal é procure uma marca e mantenha essa marca que você está vendo que está dando certo. Tá? Eu não entendi isso, não. Só sei que a gente notou realmente o tratamento dela não tá com o AS lá 100%, não. E o médico ainda falou assim, olha, é para ser realmente o que eu prescrever. Eu falei, não, vai doer o bolso da minha mãe, não vai doer o bolso dela, o médico veio. Deixa eu explicar essa parte. A Maísa até colocou aqui, Maísa, né? Tô falando errado. Deixa eu só comentar aqui. Né? A gente sabe que o médico ganha em cima de certos medicamentos, a gente sabe disso que ele tem, mas eu não entendi o porquê que a farmácia aprontou esse rolo. É isso que eu não estou entendendo. E por que não está surtindo o efeito que se surtia com o outro que ela tomava. É isso que eu não estou entendendo. E o outro é de outra marca. De outra marca, o outro era da Medley. E o que ele... Aí o médico lá de Barretos passou, que disse que tinha que ser o original. Aí eu falei assim, não, pode ser o genérico, não tem nada a ver. Porque a cópia, quando diz a cara de um focinho do outro, qual é o problema? Sim. Aí ela pegou e falou assim, mas realmente o efeito não está o mesmo agora. Agora eu não sei o que aconteceu. Mas quando ela tomou, antes dele colocar, que era da Medley, era o mesmo efeito dela original. Agora que rumou esse tal desse Teuto aí, que é esse laboratório, não tá a mesma coisa. Então, agora você sabe, você sempre compra dessa marca, desse laboratório, entendeu? Da Teuto. Essa coisa aí esse comentário da Maisa
é muito interessante o que eu ia explicar agora para responder o Jonathan, né? Quando o médico coloca na receita ou carimba, tem médico que já tem o carimbo, tá? Não trocar o medicamento. De fato, o farmacêutico não pode trocar o medicamento. Se eu cheguei lá, peguei uma prescrição que está o carimbo ou escrito não trocar o medicamento, eu não posso. Agora, quando tem uma receita que não tem carimbado ou escrito, aí não tem problema algum de fazer essa troca, tá? Mas, Jonathan, o que eu te sugiro se você não tem problema nenhum em questão de tomar genérico ou referência, né, se você priorizar a questão financeira, é melhor para você escolher, tá? Por quê? Porque o referência é mais caro, que o genérico, às vezes, 3, 4 vezes mais caro. Então, assim, se você... Tem muita gente que tem problema em questão de, não vou tomar genérico porque não presta. Porque, às vezes, até o médico ou outro profissional já colocou na cabeça. Então, acho que isso agora, essa questão, quando não é carimbado que não pode ser trocado, você pode fazer essa escolha, tá? Então, a Laís falou do anticorpo. Eu também vi essa reportagem falando que fizeram a descoberta de um anticorpo, né? O que acontece? O vírus, o Covid, é um antígeno. O que é isso? É um material estranho que está dentro do nosso organismo. Anticorpo é uma parte da nossa defesa que vai conseguir detectar esse antígeno e destruir ele. Então, por isso que a gente chama de anticorpo, tá? Então, espero que esse anticorpo já seja aí testado melhor e já distribuído. Leandro disse que o pessoal... Está acontecendo muito isso, tá? Ai, Senhor da glória. Esses dias não, hoje eu saí, né? E o que acontece? Às vezes a gente vê que a pessoa usa máscara, não consegui nem raciocinar. A pessoa usa máscara só na hora que vai entrar no estabelecimento. Não, aí o ideal é você andar na rua também. Porque você está trombando com várias outras pessoas ali. O vírus, como se diz, o vírus não vai te pegar só dentro do estabelecimento. Ele está na rua ali também. Por mais que ele não sobreviva em tempo muito quente. Mas em rápido ali, uma pessoa espirrou, foi gotícula lá perto de você, pode pegar. E tem que tampar tudo, tá? O que acontece? A gente vê que muita gente, eu acho que não conseguiu adaptar a máscara e não conseguiu encontrar uma correta. Aí, às vezes, a máscara que a pessoa comprou, ela vai enrugando. Aí, de repente, você vê a pessoa só com a máscara na boca. Esse dia aconteceu isso, eu fui no supermercado, tinha um homem que estava quase engolindo a máscara, não estava tampando nada. Eu até comecei a rir. Ainda comentei com o meu colega, falei assim, nossa, a parte boa de estar de máscara é que a gente pode rir dos outros e eles nem vão ver. Mas, enfim, eu acho que fazer a questão de informar mesmo, isso eu acho que ainda está faltando. Acho que seria legal informar o pessoal como que usa máscara. Por mais simples que seja, né? E eu vi também esse meme do prefeito, que inclusive eu acho que foi um famoso que postou a foto dele, né? Mas enfim, sem comentários. Já respondi essa questão aqui, realmente não pode trocar quando o médico carimba ou escreve que não pode trocar o medicamento. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Não, e hoje a mulher lá na fila do banco, em frente ao escritório, lá eu observando. A própria agente de saúde está lá, né? Um distanciamento, inclusive eles estão botando a porta do escritório. A coluna passando álcool em gel na mão de todo mundo para entrar para dentro do banco para pegar no dinheiro. Higienização, vai ser jacu. Não era mais fácil passar o álcool em gel depois que o povo sair de dentro do banco e já guardou o dinheiro, não? Quem que tinha que tacar o álcool em gel na mão do povo, ele entrar lá para dentro do banco e pegar no dinheiro? Que é uma coisa mais contaminada que dinheiro? Uma coisa que eu falo para vocês pegou em dinheiro, gente, lava a mão mesmo, porque dinheiro é uma coisa que tem uma rotatividade muito grande, tá? Dinheiro é a coisa mais porca que tem, na verdade. Dinheiro não, se for porco, a minha conta está zerada. Não, por esse lado não. Mas, celular é outra coisa que vocês precisam higienizar todo dia, tá? Passa um álcool ali, pode ser até o álcool em gel mesmo, vai ficar meio grudento, mas vai secar.
Mas passa álcool no celular, porque é uma coisa que a gente fica muito e que é muito fácil de contaminar qualquer coisa, tá? Então, pegou dinheiro, pegou em qualquer lugar que seja público, evite também de ficar pegando em corrimão, essas coisas. Mas o celular, vocês têm que higienizar todos os dias. É importante. Então, aqui a gente fazendo a revisão agora da prova. Questão número 1, eu coloquei que o sistema de saúde, falei sobre o SUS, e pedi para vocês assinalar a alternativa que corresponde ao princípio que está relacionado com a frase. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas. Então, se eu estou falando que é de todas as pessoas, eu estou falando de universalização. Ou seja, é universal. São para todas as pessoas. Então, a resposta correta aqui é a letra A. A equidade é a questão da igualdade. Ok, o SUS é para todo mundo. Eu estou falando sobre a universalização, é universal. Vamos tentar diminuir as desigualdades em questão de todo mundo ter o mesmo tratamento. Aí eu já estou falando de equidade, que é a número 2. Aqui no meu caso, peguei a número 2, né? Mas para vocês, cada um teve uma sequência diferente. Então, quando eu estou falando que, como princípio complementar ao da igualdade, significa tratar as diferenças em busca dela. Então, eu estou falando de equidade. E quando eu falar que tem que ser considerado pessoas como um todo, atendendo a todas as necessidades, aí eu estou falando de integralidade. Que é o que é isso? Fui lá para fazer uma aferição de pressão. Fizeram a aferição de pressão no postinho de saúde. Precisei de um transplante de órgão. Fui lá no regional e fiz esse transplante de órgão. Então, isso é ser integralidade, é atender todas as minhas necessidades, desde que seja uma simples aferição de pressão ou um transplante de um órgão, que é uma coisa mais complexa, uma cirurgia mais complexa. Então, integralidade é atender todas as necessidades do indivíduo. Então, aqui é número 4. Processo saúde e doença é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população. Na área farmacêutica, existe um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva. Assinale a alternativa correta que corresponde ao conjunto destas ações. Então, aqui a gente está falando, como é um conjunto de ações, a gente está falando de assistência... marquei errado, perdão. Assistência farmacêutica. Dispensação é o ato de entregar o medicamento junto com a orientação, então não envolve todos os processos, por exemplo, da seleção. Assistência ambulatorial é só ali no momento que a pessoa está precisando de algum serviço. O estudo da utilização de medicamentos também não, que é só como ele deve ser utilizado. E farmacoterapia acaba incluindo só a questão de o indivíduo está tendo adesão ao tratamento, está tomando certinho, está tendo a eficácia que o tratamento vai proporcionar para ele. Então, o conjunto dessas ações é a assistência farmacêutica. A questão 5, que está pedindo para assinalar a alternativa que corresponde ao processo de programação. Então, vamos relembrar lá todo o ciclo. Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Então, a programação é nada mais que o processo de estimar as quantidades a serem adquiridas de forma a garantir aqueles medicamentos. Quando eu falo que é um processo de escolha, eu estou falando de seleção. Aqui repetiu as duas letras A. Quando eu estou falando de programação, letra B. Quando eu estou falando de procedimentos no qual ocorre a compra dos medicamentos, eu estou falando da aquisição. Procedimento técnico e administrativo que visa assegurar a qualidade, estou falando de armazenamento. E os suprimentos de medicamentos às unidades de saúde ou em outros locais, eu estou falando de distribuição. Então, a programação é nada mais que eu estimar essas quantidades. A número 6 está falando para eu assinalar a alternativa que corresponde à aquisição, que foi o que a gente já comentou aqui, então, que é o conjunto pelo qual ocorre o processo de compra dos medicamentos.
e depois dessa aquisição eu vou fazer toda aquela questão de observar as informações que está tanto na nota fiscal para eu armazenar os medicamentos. A número 7 está pedindo aqui, assinale a alternativa correta que diz respeito quando o paciente toma um medicamento apropriado à sua necessidade clínica, na dose e posologia correta, em um período de tempo adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Então, uso irracional do medicamento? Não, a palavrinha irracional está errado. É uso racional de medicamento. É quando a pessoa está utilizando da forma correta, como está descrito aqui na segunda e na terceira linha. Automedicação? Não, automedicação é quando eu tomo medicamento sem orientação de algum profissional da saúde, né? Supondo que eu não seja profissional da saúde. Não adesão à terapia? Não. O que é não adesão à terapia medicamentosa? É quando eu tomo medicamento, porém eu não consigo adaptar a ele. Vamos supor que eu tomo num dia de manhã, no outro dia eu esqueço, no outro dia eu tomo à tarde. Então, a não adesão também não é só isso. Às vezes é o fato de eu tomar no horário errado, de eu esquecer de tomar o medicamento, de eu achar que eu preciso tomar, né? Muita gente, quando está com infecção, é prescrito antibiótico por 7 dias. Toma 4 dias, acha que está melhorando o sintoma, para de tomar. Então, não está aderindo ao tratamento. E utilização não necessária do medicamento, também não. Aqui a gente está falando de uma forma positiva, onde está tomando de acordo com a necessidade clínica, dose, posologia, então a gente está falando de uso racional. E a 8, assinale a alternativa correta que corresponde ao ato farmacêutico de distribuir um ou mais medicamentos ao paciente. Aqui a gente não está falando de estabelecimento. Geralmente como resposta a uma apresentação de uma prescrição elaborada pelo profissional autorizado, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, enfim. Esse ato a gente chama de dispensação, que é eu entregar o medicamento através ou de uma receita, se não for através de uma receita, de eu entregar um medicamento que seja MIP, medicamento isento de prescrição, que não precise de receita. Lógico, aqui tem orientação. Eu preciso orientar quando for dispensar? Preciso. Mas o ato sozinho de orientar eu não considero como distribuição do medicamento. A distribuição para o paciente, a dispensação junto com a orientação. Não é intervenção, monitoramento e nem prescrição. Coloquei monitoramento aqui porque às vezes a gente faz realmente esse monitoramento. Uma coisa bem legal é fulano comprou tal medicamento comigo hoje. Semana que vem eu vou ligar para ele para ver se ele está melhor, se ele está tendo adesão ao medicamento, se ele está tomando no horário certo. Então, tudo isso envolve o monitoramento. Intervenção. Estou vendo que o paciente não está conseguindo aderir. Vou fazer uma cartinha para o médico tentar mudar o medicamento, porque o paciente não está conseguindo aderir. E a prescrição nada mais é que aquele documento que é entregue lá para a gente no balcão, para a gente conseguir dispensar e orientar esse paciente com o uso correto do medicamento. Então, nossa discussão foi essa, né, das atividades e da avaliação. Foi muito produtiva, muito mesmo. Deixa eu ver se alguém comentou, mas não. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Essa correção da avaliação, depois você vai deixar disponível? Essa aqui que eu acabei de fazer? É. Sim, eu vou... sabe o que eu vou fazer também? Além de eu colocar o link no portal, eu vou colocar no YouTube, que aí vocês têm um acesso melhor. Mas aí eu posso, em PDF, fazer essa correção e mandar também, colocar no portal, pode ser. Alguém mais quem que ia falar e... As notas que tipo, você colocou só as notas só da atividade. Eu coloquei 6 horas. Era umas 7, eu acho, 6, 7. Tá. Já tá lá as notas, tá? Já estão os 28 pontos da primeira etapa. Tá postado já. Mais alguém? Então, é
isso por hoje. Muito obrigado. Coloquem aí um presente. De novo, presença. Pode falar, Leandro. São os 100 pontos, tá? Tem a primeira, segunda, terceira etapa, que vale 28 pontos cada, e o restante da pontuação é referente a uma prova que engloba tudo. Então, esse semestre, até junho, né, vai ter os 100 pontos distribuídos. Aí, no semestre que vem, vocês vão ter mais 100 pontos distribuídos. E nesses 100 pontos, vocês precisam ter 60. Beleza? Então, é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Boa E noite. até terça que vem. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, galerinha. Oi? Boa noite, galerinha. Boa noite, Douglas. Vou tomar banho. Boa noite. Tchau. Boa noite. O povo tem educação, fala boa noite. Boa noite. É boa noite. Eu digitei lá, Tereza. Fica na Olha sua. chat, não. Prefeito. Vou nem comentar, viu? Boa noite.